Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Arão Davi. Esse é o nosso curso de Legislação Educacional e Conhecimentos Pedagógicos. Hoje nós falaremos sobre educação e tecnologia. Como são empregadas as tecnologias na educação, sobretudo as tecnologias de informação e comunicação previstas em nossos documentos oficiais, LDB, BNCC, Diretrizes Curriculares Nacionais e Plano Nacional da Educação. Sejam bem-vindos. Vamos lá, o nosso curso é voltado para concursos e processos seletivos. Aqui estão minhas redes sociais, fiquem à vontade para me acompanhar e ser atualizados. Vamos lá. Bom, primeiro eu trouxe alguns conceitos que eu considero super importantes para que a gente entenda um pouco melhor a questão da tecnologia na educação. E esses conceitos, eles são muito cobrados nas provas de concurso. Primeiro, o que vem a ser tecnologia? Tecnologia é um conhecimento utilizado na criação ou no aperfeiçoamento de produtos e serviços. Bom, esse conhecimento ele é genérico. Entretanto, a partir daí, existem desdobramentos. Bom, na educação, são oferecidas muitas vantagens para os alunos e professores, para que seja potencializada a educação. E isso, claro, vai exigir mudanças na adaptação da escola, mudanças na adaptação na forma de abordar os conteúdos. Os professores precisam estar qualificados a usar os recursos tecnológicos para promover, sobretudo, uma alfabetização digital, um desenvolvimento de uma cultura digital. Pois bem, agora, o conceito de TICs, que é Tecnologias da Informação e Comunicação, vem a ser um conjunto de tecnologias portáteis que reúne instrumentos de apresentação visual e sonora e também de microinformática, que são capazes de desenvolver novas relações com as fontes do saber, caracterizadas pela interatividade. Essas fontes do saber são as fontes que estão previstas em nossos documentos curriculares e também a parte diversificada do currículo, que ocorre com foco na economia local, na cultura local, no desenvolvimento daquela comunidade, como ela se relaciona com o meio. Então, nós utilizando-se das tecnologias da informação e comunicação, nós também desenvolveremos questões de currículo na escola. Bom, o termo TIC é abrangente e inclui muito mais do que apenas dispositivos eletrônicos, como computador, internet, tablet, smartphone. Bom, esse termo de tecnologia da informação e comunicação também se aplica a um jornal, a uma televisão e até o mimeógrafo, o antigo mimeógrafo, aquele que nós fazíamos a cópia da prova com álcool e papel carbono. Então, isso são tecnologias de informação e comunicação, ou seja, nesse caso do mimeógrafo, ele é multiplicando a informação em papel. Ok, entretanto, a tecnologia vai evoluindo e os conceitos também vão evoluindo. Por exemplo, o conceito de tecnologia digital. Aí, o mimeógrafo, um jornal impresso já não fazem mais parte de uma tecnologia digital. Essa tecnologia digital está relacionada diretamente ao uso de internet, com as mudanças no nosso relacionamento de trabalho, no lazer, nos cuidados com a saúde e na comunicação. Então, o uso de instrumentos conectados, sobretudo à internet, eles vão proporcionar uma mudança nos nossos hábitos, o desenvolvimento de uma cultura digital. E essa cultura digital requer um entendimento básico desses instrumentos. E a escola é um campo irradiador desses conhecimentos. Bom, de acordo com Bachin, Neto e Trevisani, 2015, a interação das tecnologias digitais na educação precisa ser feita de modo crítico e criativo. Perceba, o modo crítico, ele é a não repetição da informação sem análise. Então, quando o aparato educacional, quando professores, escola, alunos trazem conhecimentos, experiências para serem ou armazenadas, ou recriadas, ou divulgadas, ou entendidas, conhecidas na escola, e é preciso ser feito de forma crítica. Ou seja, esse conhecimento é significativo para o desenvolvimento da educação? É significativo para a atuação do nosso aluno na escola, na sociedade que vive? Esse conhecimento, ele é confiável?
essa informação ela é confiável, então, ser crítico é entender também a fonte de onde vem esse conhecimento para que a gente tenha confiabilidade ou não, sobretudo numa época que nós temos atual de desinformação por meio de tecnologias digitais, né? Bom, então, isso tudo envolve buscar o desenvolvimento da autonomia. Percebam, a tecnologia digital, o uso dela, visa buscar autonomia, reflexão dos seus envolvidos, para que não sejam apenas receptores de informação, mas também que sejam produtores, críticos e criativos, ou seja, entender o processo que vive, entender as experiências sociais, econômicas que vive, para a partir daí produzir seus conteúdos. Bem como traz competência da cultura digital. Vejam, uma das 10 competências gerais da BNCC é a cultura digital. A base tecnológica digital, ela vai ser uma base para que essa cultura se desenvolva e se propague. Por isso, os estudantes precisam ser criadores de novas tecnologias de informação e comunicação. Então, quando os estudantes eles são instrumentalizados, quando eles aprendem a utilizar as tecnologias digitais, eles são capazes de produzir esse conhecimento, e é isso que nós queremos na nossa escola. Isso é muito importante também, porque cai muito em concurso, vou desenhar um coração aqui para vocês, não esquecer. Agora, qual é o conceito de nova de NTIC? Percebam, nós tínhamos TIC, agora NTIC. Novas tecnologias da comunicação e informação, NTIC, devem ser entendidas como um conjunto de recursos humanos dedicado ao armazenamento, ao processamento e à comunicação da informação, organizados num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas. Percebam. Então, as novas tecnologias de comunicação e informação será esse conjunto de recursos humanos que vai armazenar, processar, comunicar essas informações. Percebam, quando os seres humanos desenvolveram os sistemas digitais de ter dados armazenados em nuvem, esse dado armazenado em nuvem, ele vai estar armazenado em um sistema, em um banco de dados, que não fica nem no meu computador, nem no seu, nem no computador da escola. Fica em um servidor. Muito bem. Então, esse armazenamento, com a possibilidade da gente processar essa informação, da gente divulgar essa informação ou esse conhecimento, tudo isso está no bojo das novas tecnologias da comunicação e da informação, e são muito utilizadas na educação. A BNCC, ela recomenda que nós, professores e professoras, desenvolvamos, junto com nossos alunos, a cultura digital por meio das novas tecnologias da informação e comunicação. Agora, TEDIC, o termo Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, como eu estava falando, está relacionado com o grande desenvolvimento tecnológico, com a evolução das ferramentas utilizadas como meio de informação e comunicação. E aí nós vamos ver computadores, tecnologias móveis, celulares, smartphones, tablets, conectados com rede Wi-Fi. E aqui eu trouxe 3G, 4G e 5G, porque em muitos lugares do país e também muitos equipamentos usam essas tecnologias, 3G, 4G e 5G. E assim por diante, porque a frequência e a velocidade de conexão ela está sempre sendo atualizada. Bom, agora, tanto a NTIC quanto a DTIC vai abranger esses dispositivos eletrônicos e tecnológicos. Muito bem. Entretanto, lembrando que lá na TICS tinha, por exemplo, mimeógrafo, era uma tecnologia. Agora não é mais digital, tá, gente? Então, fica aqui a dica. Agora, o que são tecnologias assistivas? Vejam, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, prevê o uso de tecnologias assistivas, sobretudo na educação bilíngue de surdos e na educação especial. O Plano Nacional da Educação fala no uso de tecnologias assistivas como estratégias de inclusão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência fala do uso das tecnologias assistivas como ferramenta para a superação das barreiras que impedem o pleno exercício da cidadania. Ok, mas o que são essas tecnologias assistivas? É uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover uma funcionalidade relacionada a uma determinada participação
da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia no desenvolvimento da sua cidadania, no exercício da sua cidadania e na independência, também na sua qualidade de vida. Eu vou trazer novamente, um pouco mais à frente, um exemplo de tecnologia assistiva, mas nós podemos falar, por exemplo, de uma comunicação alternativa, de um engrossador de lápis ou caneta para uma criança que não tem a coordenação motora fina, formato de pinça plenamente desenvolvida. Então, todas as adaptações curriculares que nós fazemos, utilizando recursos, podem ser analógicos ou digitais, são tecnologias assistivas. Agora, o que são tecnologias educacionais e tecnologia social? A primeira, a educacional, são recursos tecnológicos que utilizamos com nossos alunos para proporcionar um conhecimento que vão desde as nossas exposições oral ou dialogada, o uso do computador, dispositivos que estão ligados ao mundo do conhecimento. Então, tecnologias educacionais, elas englobam todos esses recursos que nós utilizamos com o nosso aluno em sala de aula. Perceba, tecnologias educacionais não são necessariamente digitais, assim como as tecnologias assistivas, elas não são todas digitais. Muitas delas são analógicas e são muito úteis e importantes. Tecnologia social é um processo coletivo que visa questionar o que, como, por quê e para quem a tecnologia se desenvolve. Isso é importante, tá, gente? Porque o cidadão, para que o cidadão se aproprie dos bens sociais e culturais numa ação conscientizadora do seu papel na sociedade democrática. Isso vai alinhar o saber tácito das camadas populares ao saber científico, ou seja, o senso comum ao conhecimento científico acumulado e previsto nas nossas diversas habilidades e objetivos de aprendizagem que a BNCC prevê. Agora, falando um pouquinho mais sobre TICs. Eu trouxe esses trechos para vocês de TICs porque eles são muito cobrados em provas de concurso. Então, nós precisamos enfatizar algumas observações importantes com relação às tecnologias de informação e comunicação. Esse é porque está no plural, tá, gente? As TICs são introduzidas às práticas docentes como um meio para propiciar aprendizagens mais significativas. Eu vou parar aqui. Percebam. Quando a gente fala de aprendizagem significativa, nós queremos dizer que são aprendizagens que fazem sentido na vida daquele aluno, na vida daquela pessoa. Ou seja, são conhecimentos úteis na sociedade. Por exemplo, o conhecimento das cores na educação infantil não é útil. O desenvolvimento da psicomotricidade não é útil na nossa vida prática, na nossa vida funcional. O conhecimento do vocabulário não é importante para que a gente possa se expressar avançando no processo. O desenvolvimento da alfabetização, a consolidação da leitura, não é importante para que se desenvolva primeiro a alfabetização e depois o letramento, que é o uso social da alfabetização, das suas capacidades de ler o mundo por meio dos símbolos, dos signos, das palavras, das frases, dos textos. Então, o que tem significado fazem parte de aprendizagens significativas. Então, as tecnologias da informação, elas fazem parte do nosso dia a dia. Sendo assim, são ferramentas importantes e são significativas. Tem uso social. Bom, e também um processo de meio de aprendizagem mais lúdico, substituindo os professores, nunca substituindo. Subsidiar quer dizer dar apoio aos professores na implementação de metodologias de ensino ativa, despertando maior interesse e provocando maior reflexões. Vejam, quando eu uso metodologias ativas, eu coloco o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Mais à frente, nós teremos uma aula de educação à distância, junto com o ensino híbrido. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco mais de metodologias ativas. Mas as tecnologias da informação e comunicação fazem parte, dentro das possibilidades de se abordar um conteúdo, da gente deixar o aluno, destacar o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. Sendo assim, tornamos esse aluno ativo e, assim, utilizando metodologias ativas. E isso provoca maior reflexão do que está sendo trabalhado,
desperta maior interesse no aluno e torna toda aquela ação pedagógica mais lúdica. Aqui em cima, o uso dessas tecnologias pode melhorar a eficiência do ensino. Pode melhorar, gente, nós da ciência, fazemos sempre afirmações mais suaves, pode melhorar, mas é importante destacar que ela contribui bastante para a melhoria do ensino, tornando o processo de aprendizagem mais interativo e mais engajador, ou seja, o aluno ele fica mais motivado a participar, mais engajado. Nesse sentido, os sistemas pedagógicos, as metodologias e os projetos acadêmicos da escola devem ser adaptados em busca do desenvolvimento de competências e habilidades que são necessárias ao mundo digitalizado, conectado e globalizado. Ao passo, a cada quadra da história, a cada parte da história, a tecnologia vai avançando e a sociedade vai se adaptando. É verdade que em alguns países a tecnologia chega primeiro, se desenvolve primeiro, mas como o mundo é globalizado, as informações e as tecnologias, têm acesso a todos, claro, com a restrição do recurso financeiro, mas o rádio foi uma tecnologia inicial, a TV preto e branco, depois a TV a cores, depois as antenas parabólicas que faziam aquele sinal da TV chegar mais longe, e muitas escolas receberam antenas parabólicas para ter acesso a canais educativos. Então, essa introdução no mundo digitalizado, após a chegada, sobretudo, da internet, os aparelhos passaram a estar conectados, a informação passou a transitar com informação mais rápida, o conhecimento científico está ao alcance de um clique do seu celular, da sua TV, do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook. Antes, para a gente fazer uma pesquisa, a gente precisava ir a uma biblioteca, procurar uma daquelas enciclopédias ou um livro específico. Hoje nós conseguimos fazer uma busca de informações científicas muito relevantes, e tudo por conta desse mundo globalizado. Então, como o mundo é globalizado, nós, professores e professoras, precisamos entender como esse processo funciona, precisamos nos instrumentalizar no domínio dessa ferramenta para que a gente possa socializar com os nossos alunos, e a gente possa estimular eles a participar desse mundo digitalizado. Continuando na esquerda, no quadro abaixo. As tecnologias como boa mediação, eu gosto dessa palavra, porque o professor ele faz a mediação do desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo. Bom, as tecnologias como boa mediação pedagógica podem proporcionar situações de aprendizagens híbridas. Nós vamos falar do ensino híbrido, possibilitando momentos de cooperação, interação e compartilhamento de saberes e, consequentemente, podem colaborar para o processo de construção coletiva do conhecimento. Então, utilização de tecnologias para mediar aprendizagens é muito importante. Professores podem trabalhar com estações, ele pode trabalhar com parte do ensino presencial, parte do ensino remoto. Então, combinar as possibilidades tecnológicas torna esse ensino mais inclusivo e também mais interativo. Além disso, as tecnologias da informação e comunicação podem ser utilizadas para personalizar a aprendizagem. O que isso significa? Significa que eu posso conhecer as necessidades especiais do meu aluno ou conhecer necessidades específicas de aprendizagens e eu consigo personalizar. Por exemplo, eu consigo atribuir tarefas num AVA, por exemplo, num ambiente virtual de aprendizagem, específicas para cada grupo de alunos. Alunos que estão com dificuldade no desenvolvimento da alfabetização, alunos que já estão mais fluentes na leitura. Então, de acordo com as necessidades, eu posso adaptar melhor as minhas atividades, e isso eu posso fazer por meio do ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo. Mas também posso trabalhar com estação, computadores, com notebook, cada um com uma atividade apropriada ao seu nível de desenvolvimento. Então, nesse sentido, as TICs, elas são uma ferramenta importante para isso. E aqui, como exemplo, a criação de conteúdos adaptativos, acompanhamento da evolução do aluno e uma avaliação contínua. Falando um pouco agora sobre a integração das TICs no currículo escolar. Veja, é uma tendência
E isso significa que os professores estão cada vez mais utilizando ferramentas tecnológicas para completar o ensino tradicional e permitir uma maior interação e colaboração entre os alunos. Inclusive, nós vivemos um momento da pandemia da Covid-19 e todos nós, da escola, das universidades, fomos forçados a entender um pouco mais o uso da tecnologia para fazer com que a educação acontecesse de uma forma à distância. E isso também fez com que o poder público institucionalizasse algumas ações, como, por exemplo, na LDB, foi permitido o uso de educação à distância em momentos emergenciais, também pode ser utilizado em momentos de catástrofes, momentos de enchente, por exemplo, onde os alunos não conseguem chegar à escola. Também o ensino médio pode ter disciplinas EAD ou conteúdos complementares também na modalidade EAD. Isso é uma possibilidade, nós todos estamos nos adaptando. O currículo são as experiências que estão previstas para acontecer na escola. Existe a formação geral básica prevista na BNCC, 60% do currículo. Existem os conteúdos que são específicos de cada região. Nesse sentido, todas as tecnologias da informação precisam ser usadas a critério da escola, a critério de cada sistema de ensino. Veja, uma educação inclusiva tem se beneficiado do uso das TICs, porque permite acesso a alguns recursos para atender a necessidade dos nossos alunos. Eu estava falando agora para vocês das tecnologias assistivas que são TICs, e elas permitem que a gente faça uma adaptação curricular, ou que a gente permita que aquele aluno tenha um acesso para exercer a sua cidadania, para ter o seu direito à educação, o acesso e a permanência na escola de uma forma mais sustentada, de uma forma mais importante. Bom, agora, passei demais. Aqui. Bom, algumas TICs que são comumente utilizadas na educação. A mais conhecida de todas são os ambientes virtuais de aprendizagem, onde ali o professor, a professora, a escola, ou mesmo a universidade, a faculdade, ela pode disponibilizar aulas gravadas, atividades, apostilas, livros, tarefas, pode até fazer as avaliações por ali, pode permitir experimentos, muitos aplicativos ou até mesmo programas computacionais, eles permitem que os estudantes façam ensaios com elementos químicos, com reações com substâncias e perceber os resultados, as mudanças de cores, jogos interativos para as crianças ou mesmo para os adolescentes, games, utilização de diversos recursos são possíveis pelo ambiente virtual de aprendizagem. Esse é o primeiro e é o mais conhecido. Sistema de gerenciamento de aprendizagem, esses sistemas aí, as direções, as coordenações de curso, eles fazem um monitoramento do engajamento do aluno, dos engajamentos dos professores, se o planejamento foi disponibilizado. Então, é uma ferramenta também utilizada na educação. Também ferramenta de colaboração em tempo real, como o Google Docs e o Zoom. O Zoom é uma plataforma que você pode tanto fazer encontros síncronos, quanto também você pode fazer uploads de documentos, aulas, e disponibilizar para um grupo cadastrado. O Google Docs, ele é uma ferramenta da empresa Google, que ali você tem acesso a diversos documentos, diversos programas, por exemplo, programas de editor de texto, de planilha, de apresentação, e tudo online, que pode ser compartilhado em tempo real com várias pessoas. Então, você pode, por exemplo, fazer um trabalho onde cria-se uma equipe com 5 alunos, e esses alunos vão trabalhando de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo. Eles podem alterar o texto e verem até quem está alterando, e o professor também pode acompanhar esse processo. É muito bacana de se utilizar. Bom, aplicativos educacionais, como jogos educativos, são vários jogos educativos para alfabetização, para matemática, de perguntas e respostas. Ferramenta de criação de conteúdo, como o Adobe Spark e o Canva. O Canva, gente, é uma ferramenta muito boa, tanto para uso social, quanto para uso como tecnologia na educação, e os professores que têm e-mail funcional das suas redes de ensino, eles têm acesso ao Canva mais completo, tá, gente? Então, se você tem um e-mail institucional na área da educação, da sua Secretaria da Educação, por exemplo,
Entre com ele no Canva e você terá um acesso maior, mais completo. Recursos de vídeo como o YouTube, que é o mais conhecido, e o Vimeo, que é uma plataforma semelhante ao YouTube. Então, o YouTube, ele permite a disponibilização de diversas videoaulas, por exemplo. Então, você, professor, professora, pode gravar o seu conteúdo, uma explicação de um trabalho, disponibilizar no canal do YouTube. Você pode também pedir para que seus alunos gravem e postem aquele trabalho, aquela apresentação no YouTube. E isso faz com que ele desenvolva a cultura digital, seu letramento digital, e se insira de uma forma significativa na sociedade, porque esse conteúdo ele é significativo, essa tecnologia é significativa para a sua vivência social. Ferramentas de avaliação e feedback, como o Quizlet e o Kahoot. O mais conhecido é o Kahoot. O Kahoot é um aplicativo que você pode fazer uma avaliação em formato de competição, como se fosse um quiz. Então, você faz uma pergunta, todos os teus alunos ali com o celular, tablet, smartphone ou computador, ele pode responder em tempo real e você vai acompanhando o desempenho de todos. E, ao final, você pode dar uma pontuação, pode dizer quantos acertou mais, menos, fazer suas premiações. É bem interativo, bem interessante se trabalhar. E também recursos de inteligência artificial, que tem se desenvolvido de uma velocidade muito grande, e várias empresas oferecem inteligências artificiais. Então, é importante que o professor conheça, é importante que o aluno conheça, porque isso faz parte do nosso mundo social, a cultura digital. Eu queria agora destacar, como eu trouxe para vocês no início, onde está previsto o uso de tecnologias da informação e comunicação nos nossos documentos da educação. Primeiro, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois, nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Depois, no Plano Nacional de Educação. E, por fim, na Base Nacional Comum Curricular. Eu trouxe um pouquinho de cada um, porque são objetos de concurso. Eu mesmo, hoje, estava respondendo algumas questões e eu vi que são cobrados da forma que eu trouxe aqui, por isso eu contemplei aqui enquanto conteúdo, tá bom? Então, já vou desenhar um coração aqui para que vocês saibam que é importante. Como as TICs aparecem na legislação educacional? Na LDB, no artigo 32, inciso 2º, diz assim: a compreensão do ambiente social, do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e das artes e dos valores em que se fomenta a sociedade. O artigo 32, gente, fala dos objetivos do ensino fundamental. Então, para o aluno do ensino fundamental, é obrigatório que ele compreenda ambiente natural e social, sistema político e também tecnologia, assim como a arte e os valores fundamentais da sociedade, mas compreensão do ambiente da tecnologia. Então, desde o ensino fundamental, a LDB já traz como objetivo de aprendizagem do ensino fundamental. O artigo 36b, parágrafo 3º, diz assim: o ensino médio será ofertado de forma presencial, admitindo, excepcionalmente, não esqueçam dessa palavra, o ensino mediado por tecnologia. Olha, na forma de regulamento elaborado com a participação dos sistemas estaduais e distritais de ensino. Vejam só, o ensino médio, ele está previsto ser ofertado de forma presencial. Então, admite-se excepcionalmente, e aí tem aquelas ressalvas que eu falei, em casos emergenciais, por exemplo, no caso da Covid-19, em casos de enchente, catástrofes, o uso mediado dessas tecnologias, a critério de cada sistema de ensino. Entretanto, isso precisa estar aprovado em conselho. Se for municipal, no conselho municipal da sua cidade, se for estado, no conselho estadual da sua cidade. Então, do seu estado, perdão. Então, se for em nível federal, da mesma forma, do Conselho Nacional da Educação, veja. Então, nós temos aqui a autorização para o uso mediado de tecnologias. Isso aqui, gente, nós estamos falando de sistema virtual de aprendizagem, AVA e de outros, tá bom? Artigo 39, na LDB, diz assim: no caso da educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação, dimensão do trabalho, da ciência e da tecnologia. Veja,
É claro, se nós estamos já numa modalidade de educação profissional e tecnológica, ali vai se desenvolver competências voltadas para o desenvolvimento de uma profissão, de um conhecimento profissional. E a tecnologia, ela vai estar atrelada diretamente a este campo do saber. Se o jovem está fazendo um curso de eletrônica, os conhecimentos na área da tecnologia serão muito mais voltados à eletrônica do que à comunicação, por exemplo, que aí já é para outro curso, para quem está fazendo design gráfico, por exemplo. Então, nesse sentido, nós trouxemos três aqui, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional. Tem outros, mas eu enfatizei esse porque são os que são mais cobrados nas provas no momento. Sobre o Plano Nacional da Educação, eu não trouxe todas as estratégias, mas são 17 estratégias. O Plano Nacional da Educação, ele tem 20 metas e 255 estratégias para se atingir essas metas. Dentre essas 255, 17 estratégias destacam a importância da TIC na educação. E essas estratégias, elas estão divididas em dois grupos, para o aumento do acesso à tecnologia e para a formação de professores em uso pedagógico. Então, vejam, o aumento do acesso à tecnologia por parte do alunado, da escola, e também para a formação de professores. Por quê? O professor, a professora, precisa ter algum domínio da tecnologia para que ele seja o mediador desse desenvolvimento do aluno. Nós sabemos que muitos alunos, sobretudo os adolescentes, eles têm um conhecimento, uma velocidade de aprendizado nas tecnologias digitais. Eles são nativos digitais, já nascem digitais. A maioria de nós, professores, nascemos no mundo analógico, depois nós mudamos para o mundo analógico mais tecnológico, e, por fim, o mundo digital, e tem avançado. As crianças que nascem hoje, os adolescentes já nasceram no mundo digital. Então, por isso que eles são nativos digitais, eles têm uma facilidade muito grande em desenvolver essas habilidades e competências. Bom, e sobre as diretrizes curriculares nacionais, o que ela fala? As diretrizes citam que deve existir uma base nacional comum. Vejam só, gente, a diretriz é um documento que é bem mais antigo do que a BNCC. Então, cita uma base nacional comum. Não era a BNCC ainda. E a parte diversificada não pode se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organizadas, planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem, ou seja, sejam transversais à proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção sobre os projetos políticos pedagógicos. O que é que isso quer dizer? As diretrizes curriculares nacionais está dizendo assim, que a formação geral básica e a parte diversificada da educação, que são trabalhadas nos sistemas de ensino, elas precisam se conversar. E as tecnologias da informação e comunicação, elas precisam ser um meio que perpasse essas duas divisões curriculares que precisam estar integradas. De novo, hoje está mais fácil de falar porque nós temos a BNCC, a formação geral básica, 60% do currículo está previsto na BNCC, e são conteúdos cobrados em exames nacionais, por exemplo. A parte específica, a parte diversificada, ela valoriza os conhecimentos da cultura local. Muito bem. Entretanto, as tecnologias de informação e comunicação devem perpassar, devem ser transversais a todo esse conhecimento. Quando ele diz aqui no final, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos, significa dizer que, ao elaborar as propostas pedagógicas das escolas e os projetos políticos pedagógicos, essas tecnologias digitais, tecnologias de informação e comunicação, elas estarão presentes nesse processo. Percebe-se, então, que as diretrizes curriculares nacionais da educação básica vão estabelecer que as TICs estejam presentes tanto nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E por que não fala do ensino superior? Porque essas diretrizes a qual eu estou me referindo, elas são diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Existem diretrizes curriculares nacionais para o ensino superior, sim, para cada curso, inclusive. E também para a formação inicial de professores e também para a formação continuada de professores.
Agora vamos falar de como a BNCC aborda as tecnologias da informação e comunicação. A Base Nacional Comum Curricular, que teve a sua primeira versão em 2017, com a educação infantil e ensino fundamental, e ensino médio a partir de 2018, em sua introdução, apresenta 10 competências gerais da educação básica. Dentre essas competências, a quinta competência, ela é a cultura digital, ou seja, o desenvolvimento da cultura digital. Para se desenvolver cultura digital, primeiro acontece o letramento digital, conhecimento das tecnologias, familiarização com os termos, a adaptação para a produção, entender como os processos são, como nós produzimos, armazenamos, compartilhamos. Mas a cultura digital tem a ver com o uso dessas informações e desse conhecimento digital de uma forma crítica. Segundo a competência cultura digital, o aluno deve, gente, deve, tá? Quando diz deve, é porque é obrigatório, está na BNCC. Compreender, olha os verbos, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Vejam, crítica é não ser alienado, é não reproduzir sem entender. Significativa, que tenha significado para a sua vida real, para a sua vida prática. Tem que ser reflexiva, pensada para mim e para você. Me afeta, afeta o meu grupo. E ética no sentido dos regramentos éticos, do convívio e do respeito social, nas diversas práticas sociais. Isso inclui escola, a comunidade, para disseminar informações, para produzir conhecimento, para resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Gente, esse trecho da BNCC, quando se refere a tecnologias digitais, cai demais. Tanto nos conteúdos de tecnologias digitais, quanto no conteúdo de cultura digital, no conteúdo das competências da BNCC. Então, estudem. De acordo com essa competência, o aluno deve aprender a utilizar as DTICs. São tecnologias digitais da informação e comunicação. Como nós vimos, esse D aqui é de digitais. De forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Frequentemente, ao longo do texto da base da BNCC, as DTICs e a cultura digital aparecem associadas à palavra crítica, reflexiva, significativa e ética. E por isso, gente, merece grandes destaques. Então, quando o aluno está desenvolvendo cultura digital, precisa estar associado ao desenvolvimento crítico, reflexivo, significativo e ético. O que torna um protocolo ao assunto, o que torna algo padrão para se tratar desse assunto. As primeiras aparições da cultura digital na base ocorrem a partir da parte das referências no ensino fundamental, no contexto da educação básica, e isso vai se aprofundando. Gente, não esqueçam, a BNCC ela é muito cobrada em concurso. Destaquem esses termos crítico, reflexivo, significativo e ético quando a gente fala de cultura digital. Agora, eu quero trazer o programa PROINFO, que é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, que é um programa que foi lançado em 1997, já foi reformado por por outros decretos e também por resoluções específicas. Como ele é cobrado em concurso e ainda tem sido cobrado em concurso, eu consultei bancas de provas de 2024 e ainda está sendo cobrado, eu trouxe para vocês, para que a gente possa estar preparado para resolver questões. Vamos lá. Bom, o PROINFO foi criado em 1997 para promover o uso de tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental. O programa é de 97. Percebam que em 97 a internet era discada aqui no Brasil. Agora, a nossa LDB é de 96. Então, veio o LDB, veio o PROINFO. Agora, a partir de 12 de dezembro de 2007, aí nós já tínhamos uma conexão com a internet mais rápida, não como as de hoje, mas era bem mais rápida. Mediante a criação do decreto 6.300, foi reestruturado e passou a ter o objetivo de promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Então, o objetivo do PROINFO, a partir de 2017, foi
promover o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Isso vale para professor e vale para aluno. Tanto que em 2010 e depois outra resolução de 2011 prevê o Proinfo como também objetivo de qualificar os professores para a utilização pedagógica da informática na rede pública de educação básica. E eles trouxeram essa resolução no sentido de facilitar o financiamento para estados e municípios e também para equipar as salas de tecnologias nas escolas no Brasil todo. Então, novamente, primeiro objetivo, promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica, ok? Muito bem. Uma resolução que é menor do que um decreto, tá, gente? O decreto é maior. Uma resolução, ela vai dizer como o decreto vai funcionar, ok? Então, nesse decreto, deu-se ênfase também a qualificar professores. Em dois aspectos, com parcerias de instituições de ensino superior, escolas de aplicação, institutos federais, e eles são responsáveis por ministrar cursos, por selecionar e cadastrar bolsistas, bem como por encaminhar mensalmente o gestor nacional lote, ou seja, relações de bolsistas a serem pagos. Vejam, então, essas estruturas que estão espalhadas pelo Brasil, que dá capilaridade ao programa, instituições de ensino superior, imagine, todas as universidades e faculdades públicas, escolas de aplicação, são escolas que pertencem às universidades e mais ofertam educação básica. Institutos federais são bem capilarizados pelo Brasil, eles vão fazer cursos e promover bolsas de estudo, inclusive, para esses cursos. Tudo isso para formar professores. Mas também as secretarias de educação de estados e municípios também receberão recursos para coordenar atividades nos seus âmbitos e para oferecer espaço físico e estrutura para a realização da formação. Então, se você se informar na sua Secretaria de Educação do seu município, do seu estado, você verá que existem departamentos específicos para a formação de professores na área de tecnologia. E também para que esses professores, eles atuem nas salas de tecnologias que ficam nas escolas. Então, esse programa Proinfo, ele é um programa muito importante e tem caído em concurso. Quais são os objetivos do Proinfo? Esses objetivos são os objetivos que estão no decreto. Promover o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação nas escolas de educação básica e rede pública de ensino urbano e rural. Gente, lembrando, Proinfo, rede pública, não esqueçam, não é rede privada. 2, fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação. 3, promover a capacitação dos agentes educativos envolvidos nas ações do programa. O agente educativo, gente, não necessariamente é só o professor ou a professora. Algumas redes de ensino contratam pessoas de nível técnico para gerir as salas de tecnologia, mesmo sem ter formação pedagógica. Por isso que eles colocaram agentes educacionais. Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da rede, de conexão à rede mundial de computadores, à internet, e de outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima à escola. Porque, vejam, quando o aluno está familiarizado às tecnologias, a escola promove acesso à internet e a recursos multifuncionais envolvidos com tecnologias digitais. Toda aquela comunidade ela é beneficiada, porque eles são irradiadores de conhecimento e consumidores dos serviços oferecidos pelaquela comunidade. Há poucos anos, né, há pelo menos uma década, existia locais chamados de Lan House, onde as pessoas iam ter acesso à internet de alta velocidade, iam pagar contas, iam navegar na internet, porque nem todos tinham computadores em casa, não existiam ainda os smartphones, e nem todos tinham conexão com a internet em casa. Então, aprender a usar era muito importante, era uma das funções do Proinfo. Quinto, contribuir para a preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho e por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, também muito importante. Fomentar a produção nacional de conteúdos digitais na educação. Então, percebam, o programa financia, dá treinamento, equipa a escola, faz parceria com instituições públicas para formar professores e financia a formação de professores
quando acontece nas secretarias de educação de estados, municípios e também do Distrito Federal. É um programa importantíssimo, tem caído em prova ainda. Bom, algumas maneiras como a tecnologia pode ser usada para promover a inclusão educacional. Quero dizer para vocês que esses trechos eu tirei de bancas de concurso, então são trechos pensados para deixar-nos mais fortes para respondermos às questões. Vejam, maneiras como a tecnologia pode ser usada para promover a inclusão. Inclusão é você trazer todos para se relacionar socialmente, pessoas com deficiências, pessoas sem deficiências, alunos típicos e alunos atípicos. Então, vamos lá. Essas tecnologias vão promover a acessibilidade. As tecnologias, como os softwares de leitura de tela e os recursos de acessibilidade dos dispositivos móveis, podem ajudar a garantir que os alunos com deficiência possam acessar o conteúdo educacional. Então, esses softwares de leitura de tela, eles são muito utilizados para quem tem baixa visão, para quem tem cegueira, por exemplo. Então, não sei se vocês conhecem, existem diversos aplicativos, diversos programas que você copia e cola ou manda ele direto fazer a leitura, ele faz a leitura para vocês. Muitos sites da internet já oferecem a possibilidade de você dar um play e algum robô faz a leitura para você. Bom, eu aqui quero salientar que é importante conhecer a tecnologia, é importante você ter acesso a ela, mas quero dizer que é importante que você também leia, para que o seu desenvolvimento seja também visual. Personalização. Essas tecnologias, elas garantem a personalização. Significa dizer que as tecnologias, como os sistemas de ensino personalizado, podem ajudar a garantir que os alunos aprendam do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo, atendendo às suas necessidades individuais, como eu falei ainda há pouco. Também, essas tecnologias vão garantir comunicação, várias formas de comunicação. As tecnologias como o e-mail, as mensagens de texto, podem ajudar a garantir aos alunos que se comuniquem com os professores e colegas, mesmo quando eles não estejam em sala de aula. Quer dizer, a tecnologia ela vai nos aproximar. As mensagens de textos, hoje nós temos aplicativos mais modernos de mensagem de texto, mas outros, como aquele antigo torpedo dos celulares analógicos, que ainda não eram digitais, eles já se faziam presentes. Agora, falando um pouco de aprendizagem remota. Como é a aprendizagem remota? Vejam, por meio de plataformas de aprendizagens, por exemplo, o AVA. Ela pode estar online em alguns momentos, mas também pode estar offline. Você vai se estabelecer, você vai se relacionar com essa plataforma, resolver um questionário, assistir uma videoaula, postar o seu trabalho. No segundo momento, o professor pode corrigir. Mas também pode estar síncrono, funcionando como uma videoconferência, ou seja, a videoconferência, nós temos alguns aplicativos como o próprio Zoom, que eu falei, Google Meet, e outros, nós podemos fazer uma conversa ao vivo em voz e imagem. E isso pode ajudar a garantir que os alunos possam continuar aprendendo, mesmo quando não estão na escola. Então, existem momentos síncronos. E a aprendizagem remota é isso. É nós não estarmos presencialmente juntos, mas estarmos sincronamente juntos, ou seja, ao vivo e ao mesmo tempo interagindo. O aluno pode dizer, professor, não entendi. E o professor vai dizer assim, olha, é dessa forma e da outra forma. Então, a interação, ela é possível. Por isso que é uma aprendizagem remota. Além disso, a tecnologia pode ser usada para garantir que os alunos tenham acesso a recursos educacionais de qualidade. E aí entram as bibliotecas virtuais, que é muito boa, jogos são muito boas, jogos educativos são excelentes, e programas de ensino e personalizados. Vejam só, é muito importante que nós utilizemos do que eles gostam, eu falo dos alunos, do que é significativo para eles, para promover o engajamento. E os jogos são uma ferramenta importante para o desenvolvimento desses jogos, porque eles, a maioria deles já gostam de jogar, então nós utilizamos isso como ferramenta pedagógica. Isso pode ajudar a garantir que os estudantes tenham acesso a materiais de estudo que sejam apropriados, percebam, atualizados, contemporâneos,
com as suas necessidades e com as suas habilidades. Como eu falei para vocês, os jogos, eles são algo contemporâneo, são apropriados ao desenvolvimento dessas habilidades. Bom, com relação à inclusão digital, está intimamente ligada ao que nós chamamos de tecnologias assistivas. Essas podem ser entendidas como uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, ou seja, gente, ela tem utilidade em várias disciplinas. Nós não chamamos mais de disciplina desde que a BNCC entrou em vigor. Nós chamamos, na educação infantil, de campos de experiência, e no ensino fundamental e médio, nós chamamos de componentes curriculares. De qualquer forma, interdisciplinar é um termo para dizer que algum conteúdo, alguma metodologia, nesse caso a inclusão digital, ela perpassa por várias disciplinas, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, com o objetivo, ou seja, que objetivo? Promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação das pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando a autonomia, isso é importante, visando autonomia, independência e qualidade de vida e inclusão social. Eu quero lembrar aqui, aproveitando que a gente está falando de inclusão, que a modalidade de educação especial está prevista na BNCC e ela visa garantir o atendimento educacional especializado para alunos com necessidades específicas, necessidades especiais. Muito bem. Quando eu falo em inclusão social, ela vai além da modalidade de educação especial. Inclusão social não se preocupa formalmente, institucionalmente, com os alunos com deficiência. Altas habilidades, superdotação. E transtornos globais de desenvolvimento. Não só com eles, mas com todos interagindo socialmente. Então, aqui entra a questão também de diversidade. De gênero, de cor, de raça, de credo, de etnia, tudo entra na inclusão. Nós devemos trabalhar a diversidade, devemos trabalhar a ética, o respeito, o convívio em sociedade. Isso é inclusão social. Garantia com autonomia e independência da qualidade de vida, do exercício da cidadania. Falando um pouquinho, eu trouxe aqui uns exemplos visuais de tecnologias assistivas. Possui características interdisciplinar, como nós havíamos falado, pode ser trabalhada com recursos, práticas e estratégias que tenham como intuito promover a participação e o desenvolvimento de pessoas com deficiência. Gente, mas é interessante que as tecnologias assistivas, por exemplo, quando nós fazemos jogos para alfabetização ou para adaptação curricular para um estudante com deficiência intelectual ou com TEA, é interessante que este mesmo recurso tecnológico e assistivo, ele pode ser utilizado para o aluno típico, para o aluno que não está na modalidade de educação especial. Então, muitos desses recursos de imagem, de associações, de pareamento, eles são possíveis. Então, é um recurso que a escola precisa ter, o professor precisa ter no seu repertório, e ele é muito útil para ser utilizado. Aqui embaixo eu trouxe algumas possibilidades. É claro que existem aqueles que são específicos para a educação especial. Por exemplo, qualquer coisa que esteja impresso em braille. É uma tecnologia assistiva voltada para deficientes visuais. Bom, agora falando um pouco de cidadania digital. Cidadania digital é um conceito que tem sido muito utilizado a partir da BNCC, porque a cidadania digital, ela envolve, primeiro, o conhecimento, a alfabetização digital, que é você conhecer ferramentas, saber interagir com ela. Depois envolve cultura digital, no sentido de que você vai fazer um uso crítico, ético, reflexivo, aquelas palavrinhas que eu citei anteriormente, desse conteúdo, dessas informações. A cidadania digital, ela tem alguns elementos que eu destaquei aqui em vermelho, ó. Coração grandão. Esses elementos são acesso digital, alfabetização digital, saúde e bem-estar digital e segurança digital. Vejam só. É o uso adequado de um ambiente virtual, ou seja, a utilização apropriada dos recursos tecnológicos em ambientes como a internet. Ou seja,
Cidadania digital não inclui bullying digital. Cidadania digital não inclui perseguir outras pessoas nas redes sociais. Então, cidadania digital é um uso ético das tecnologias digitais. Então, oferece critérios para que o uso de novas tecnologias ocorra de forma consciente, responsável, ético e seguro. Perceberam? Então, o uso das tecnologias digitais com consciência, com responsabilidade, com ética e com segurança. Por isso que os elementos da cidadania digital destaquei aí com o coração, destaquei em vermelho para vocês, e cai na prova, viu? Tem caído bastante. Insiram esse conceito no vocabulário de vocês. A cidadania digital é um tema importante a ser trabalhado nas escolas, pois visa formar cidadãos conscientes e responsáveis. São objetivos da cidadania digital? Objetivos. Desenvolver habilidades de pensamento crítico e reflexivo sobre o uso de tecnologias. Desenvolver habilidades de comunicação e colaboração online. Promover o respeito à diversidade e à inclusão digital. É muito importante promover o respeito à diversidade. E ensinar as leis e as normas que regem o uso das tecnologias. Bom, as tecnologias, elas têm moderação, têm normas, e nós precisamos nos educar para poder educar, ajudar a construir um mundo ético, um mundo mais respeitoso, porque a conexão digital, a cultura digital, ela veio para ficar e nós nos relacionamos com ela, estamos inseridos nas redes sociais, estamos inseridos nessas tecnologias e precisamos, a partir delas, desenvolver a cidadania digital. Por isso, eu trouxe aqui para vocês também a Política Nacional de Educação Digital. Vejam, essa política nacional, ela abrange muito mais do que as escolas, tá, gente? Como ela tem sido muito cobrada também nas áreas de concursos na educação, eu trouxe alguns elementos dessa lei que tem sido bastante cobrada. É a Política Nacional de Educação Digital. Diz assim: ela é estruturada a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionados ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas, práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis. Veja, uma política nacional de educação digital significa que o poder público federal vai, em colaboração com estados, municípios e Distrito Federal, dar mais acesso e divulgar formas e ferramentas para as populações mais vulneráveis, usar tudo isso de forma ética, de forma cidadã. Essa política nós chamamos de PNED, Política Nacional de Educação Digital. A PNED apresenta objetivos, os seguintes eixos estruturantes e objetivos, vejam só. Primeiro eixo estruturante é educação digital. Segundo, educação digital escolar. Terceiro, capacitação e especialização digital. E o quarto, pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação. Por quê? Quando a gente fala de inclusão digital, a gente vai envolver todas as esferas públicas. Quando a gente fala de educação digital escolar, nós vamos movimentar todos os sistemas escolares. Agora, a capacitação e especialização digital vai envolver também escolas técnicas, escolas profissionalizantes, universidades, secretarias de educação. E quando a gente fala da pesquisa, nós estamos envolvendo as universidades, para que ela desenvolva processos e também os divulgue. Essa política é uma instância de articulação e não substitui outras políticas nacionais. Perceberam, gente? Então, ela não é uma política mandatória, é uma política de articulação. Nós teremos várias outras políticas com relação à educação digital, por exemplo, o Proinfo, ela não substitui, ela só articula, dá eixos, dá diretrizes de capacitação profissional para novas competências de ampliação da infraestrutura digital e conectividade. Então, não substitui outras políticas. O artigo 3º, quando fala do eixo da educação digital escolar, esse eixo aqui, o eixo 2, estou destacando para vocês, tem como objetivo, aí é importante, hein, garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares em todos os níveis e modalidades
a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e a aprendizagem de computação, de programas de robótica e outras competências digitais. Veja como foi específico. Então, quando se trata de educação digital escolar, nós temos, a lei diz que ela precisa estar garantida e estimulada em todos os níveis. Quando fala em todos os níveis, é educação básica e ensino superior. E em todas as modalidades. E aí são todas as modalidades, educação bilíngue de surdos, educação indígena, escolar indígena e quilombola, educação à distância, educação no campo. Então, são várias modalidades. Educação especial. Então, nesse sentido, visa estimular o letramento digital. Gente, letramento é o uso crítico e social de alguma coisa. Muito bem. Se você adquiriu linguagem na língua portuguesa por meio da alfabetização, conhecer os fonemas, grafemas, lê as palavras, entende seus sentidos, você só vai estar letrado quando você entender o sentido da palavra. O que é que ela significa socialmente? Isso é letramento. Uma frase, um texto, o que é que aquilo significa socialmente? Muito bem. Então, letramento digital é quando você consegue fazer um uso social das tecnologias. Vamos lá, vamos andando. Com relação ao segundo eixo ainda, inclusão digital. O eixo da inclusão digital deverá ser desenvolvido dentro dos limites orçamentários no âmbito de competência de cada órgão, tá, gente? Mas ele tem algumas estratégias. Eu vou voltar no slide anterior para dizer o seguinte. Eu falei no artigo 3º da educação digital escolar, porque é o que nos é cobrado com maior frequência. Entretanto, eu percebi que alguns concursos falaram sobre inclusão digital. Esse eixo, que não é só para a educação, é para todos. E eu trouxe aqui porque ele vai ser cumprido seguindo algumas estratégias prioritárias. Quais são elas? Primeiro, promoção de competências digitais e informações por intermédio de ações que visam a sensibilizar o cidadão brasileiro para a importância das competências digitais, midiáticas e informacionais. Vejam que é genérico, mas isso vai servir para balizar outras políticas. 2. Promoção de ferramentas online de diagnóstico de competências digitais. 3. Treinamento de competências digitais. Isso envolve mídia, informação, grupos de cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis, tá, gente? 4. Facilitação ao desenvolvimento e ao acesso de plataformas, de repositórios, recursos digitais. 5. Promoção de processos de certificação em competências digitais. Então, por exemplo, instituições de ensino, eles vão certificar determinadas competências digitais. Bom, se você conseguiu desenvolver um gamer, você recebe um certificado. Então, é importante o estímulo a esse tipo de atividade. Marketing digital e outras situações, né? 6. Implementação e integração de infraestrutura de conectividade. Por quê? Isso é importante. Porque para fins educacionais, essa conectividade, ela compromete a educação. E a LDB, ela traz que as redes públicas são obrigadas agora a oferecer internet de alta velocidade com equipamentos adequados para se desenvolver determinadas habilidades da competência cultura digital. Então, é importante isso, que o acesso esteja disponível para professores e para estudantes. Então, o importante, gente, é que essa política, ela prevê financiamentos. Sendo assim, acaba por fortalecer as instâncias menos favorecidas, de municípios e de estados. Vamos agora exercitar nossos conhecimentos. Como estamos? Eu suspeito que estaremos bem. Vamos testar. Bom, questão de 2024, banca Fundatec, concurso para professor de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Na verdade, não é séries, né? São anos iniciais, mas tudo bem. De acordo com a Lei 14.533, que estabelece a Política Nacional da Educação Digital, as estratégias prioritárias para o eixo de educação digital escolar incluem, perceberam como está sendo cobrado? Em 2024, educação digital inclui, estamos falando dos eixos, tá, gente? Que a gente acabou de ver. Primeiro, incentivar a formação inicial de professores de educação básica e superior em competências digitais relacionadas à cidadania digital e ao uso eficaz da tecnologia? Sim, verdadeiro. Por quê?
essa política, ela não vai substituir outra política, mas ela vai articular as políticas, e ela incentiva e também financia a formação inicial de professores de educação básica e do ensino superior com competências digitais. Correto. Vamos para o 2. Também é eixo prioritário. As estratégias prioritárias do eixo educação digital incluem realizar diagnósticos e acompanhamento das condições de acesso à internet exclusivamente nas instituições públicas de ensino. Tá certo isso, gente? Realizar diagnósticos e acompanhamento de condições de acesso à internet exclusivamente em instituições públicas de ensino. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está em dúvida, você volta no conteúdo, se fortalece para que você possa avançar. O eixo da educação digital tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades. Perceberam? Falou exclusivamente público? Não falou. Falou escolares. Então, o exclusivamente público não está contemplado. Por que não está contemplado? Uma coisa é o Proinfo financiar instituições públicas. O Proinfo, esta lei trata de uma política nacional de educação digital. Nesse sentido, não fala de exclusividade de instituições públicas. O Proinfo, sim. Tá bom? Então está errado. Falso. 3. Fomentar projetos e práticas pedagógicas voltadas para a lógica, algoritmos, programação, ética no ambiente digital, letramento midiático, cidadania na era digital. Perfeito. Então, vai fomentar projetos na área da tecnologia digital. Está perfeito, correto, verdadeiro. Então, 1 e 3 estão corretos. A resposta, letra E. Foi fácil? Para quem estuda. Por isso, eu convido vocês a refazerem essas questões daqui a algum tempo. E você precisa estar fortalecido para chegar na sua prova com menos dúvidas e mais segurança. Segunda questão. Banca avança cargo de supervisor de educação. Julgue os itens a seguir acerca das tecnologias de informação e comunicação, TIC, no desenvolvimento da educação. Então, nós vamos julgar verdadeiro ou falso e depois vamos marcar. A facilidade de acesso e grande quantidade de informação não garante por si só que os indivíduos estejam melhores formados e, consequentemente, construam mais conhecimento. Gente, veja só, faz todo sentido. Por quê? Quando você tem acesso a uma grande quantidade de informação, na internet, por exemplo, é infinito a quantidade de informação, é infinita. Mas isso não garante, por si só, que os indivíduos estejam melhores informados e, consequentemente, construam mais conhecimento. Essa construção tem a ver com a criticidade, tem a ver com o uso adequado da tecnologia, tem a ver com o desenvolvimento de um conhecimento apropriado para uma cultura digital, para uma cidadania digital. Então, esta questão está correta. Não deixemos o nosso cérebro nos enganar pelo não, tá bom? Veja, a facilidade do acesso a grande quantidade de informação não garante por si só que nós estejamos melhor informados, porque a quantidade de desinformação que também tem nas redes sociais e na internet, propriamente dita, também é grande. Então, é verdadeiro. 2, diz assim, na sociedade da informação, é necessária muita cautela para que o papel do professor, como mediador e gestor dos recursos disponíveis, não seja substituído pelo papel de apenas transmissor da informação. Verdadeiro. Vou explicar. Na sociedade da informação, ou seja, onde toda a informação está disponível e é rápida, é necessário cautela, calma, cuidado, para que a gente não torne o professor apenas um mediador, um gestor de recursos, e que ele não seja substituído pelo papel de apenas transmissor da informação. Então, por isso, o professor ele é mediador, ele provoca discussões, ele entende qual competência e habilidade é necessário desenvolver para aqueles estudantes, ele precisa adaptar os seus recursos materiais, os seus recursos tecnológicos para as necessidades da aprendizagem daquele aluno. Então, o professor nunca pode ser apenas um mero transmissor, um mero mediador.
ou gestor de recursos. Por isso que essa alternativa está correta. Não deixe o cérebro nos enganar. O cérebro tem que estar nos ajudando. Ok? Então, 1 e 2 está correta. Vamos para 3. Pesquisas demonstram que a melhor forma de utilização das TICs no desenvolvimento da educação é através da suplementação de aulas expositivas com leituras e exercícios online. Bom, não existe pesquisas, pelo menos eu não conheço, dizendo que a melhor forma de utilizar TICs é suplementar aulas expositivas. Vejam, o que a BNCC fala sobre o uso de tecnologia é o seguinte, é que nós precisamos, cada vez mais, trazer metodologias ativas para o processo de ensino e aprendizagem. E isso significa que os alunos precisam ser protagonistas do seu processo de desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo e social. Sendo assim, as TICs não podem ser uma suplementação, ou seja, um complemento a mais, um suplemento para aulas expositivas, ou seja, só a inclusão de leituras e exercícios online. Não é isso. As TICs não podem se resumir apenas a leituras e exercícios online. As TICs são uma infinidade de possibilidades para a gente trazer metodologias ativas para o processo educacional, garantindo maior qualidade. Então, está falso. A resposta correta é 1 e 2. Deixa eu achar aqui. 1 e 2. Letra A. Foi fácil? Foi fácil, mas requer discernimento, requer que a gente estude para a gente ter segurança nas respostas. Bom, ano 23, banca Universidade Federal de Santa Catarina. Cargo, pedagogo, educação especial. A tecnologia assistiva, TA, é conhecida na área da educação especial como grande aliada para a inclusão dos estudantes com deficiência no ensino regular. A tecnologia assistiva refere-se a, vamos lá, letra A, atividade de ensino desenvolvida especificamente para os estudantes com deficiência. Não. Gente, alguns termos nós precisamos prestar atenção. Exclusivamente, especificamente, apenas. Todos esses termos, normalmente, na maioria das vezes, eles são alternativas erradas. Falsas. Muitas vezes é a alternativa que a questão pede, mas aí a questão tem que pedir a alternativa falsa. Nesse caso, ela está pedindo a verdadeira, nós vamos eliminar as falsas. Atividades de ensino desenvolvida especificamente para os alunos com deficiência. Não. A tecnologia assistiva ela pode ser utilizada para vários alunos. Como eu tinha falado para vocês, um jogo para a alfabetização que o professor, a professora constrói, serve tanto para o aluno na modalidade de educação especial, como para o aluno típico. Ou seja, o aluno que não tem nenhuma deficiência laudada, né? Recursos tecnológicos, especificamente os de alto custo, que poderão auxiliar os estudantes em sua tarefa escolar. A tecnologia assistiva não só são recursos de alto custo, tá, gente? Então, tá errado isso aqui. C. Tecnologias assistivas são estratégias e serviços organizados para superar as barreiras impostas pela deficiência. Bom, eu vou deixar aqui essa em suspense para a gente analisar as outras. D. Toda e qualquer assistência específica dada ao estudante com deficiência? Não. Não é toda assistência específica, porque, vejam, existem assistências que são de limpeza, de alimentação, e não tem a ver com tecnologias assistivas, tá, gente? Aí diz assim, ó, tecnologias assistivas são recursos, estratégias, produtos, serviços e metodologias que têm como objetivo promover e favorecer a participação do estudante com alguma deficiência nas diversas atividades da escola. Vejam, quando fala alguma deficiência, gente, aí a gente entra no grupo da educação especial, que são os estudantes com deficiência, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento. Meu mouse está ruim, né? Altas habilidades ou superdotação. Me perdoe aqui a escrita com mouse. Então, esse grupo aqui é o grupo atendido pelo AE, que é o atendimento educacional especializado, que ele acontece em contraturno à escola, numa sala de recursos multifuncionais, por professores especialistas em educação especial. Muito bem. Então,
a alternativa correta, quando fala de tecnologias assistivas, é a letra E. Agora, a letra C, ela cabe uma dúvida: estratégias e serviços organizados para superar barreiras impostas pela deficiência. E aí, a deficiência, ela pode ser várias, né? Mas as tecnologias assistivas não só são apenas isso, tá, gente? Então, é por isso que a gente colocou a letra E, porque está mais completa. A gente, no concurso, muitas vezes a gente pode ficar em dúvida entre uma questão e outra, mas a gente sempre vai buscar a mais completa. Como eu havia falado que a tecnologia assistiva, ela não atende apenas os alunos com deficiência, apenas, né? Mas ela pode, nesse caso da letra E, promover e favorecer a participação do aluno com deficiência. Vamos para a 4. A 4 diz assim, é uma questão de 2003, da banca Fundatec, professor de educação infantil. Traz aqui a citação de teóricos. Mike Ribble e Gerard Bailey, 2007, falam sobre o conceito de cidadania digital em sala de aula e com a tecnologia e como a tecnologia influencia a maneira como as pessoas interagem. Esses autores definem alguns elementos da cidadania digital. Sobre isso, analisas assertivas quanto a esses elementos, assinalando verdadeiro ou falso. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Então, nós temos aqui a primeira. Alfabetização digital tem a ver com cidadania digital? Lembra que eu falei lá? Tem tudo a ver. Alfabetização digital tem a ver com cidadania digital. Primeiro vem o processo da alfabetização digital, depois o processo de cultura digital. Letramento digital, cultura digital. Muito bem. Agora, socialização digital, vocês viram esse conceito? Eu não vi. Socialização digital não faz parte desse entendimento de cidadania digital. Agora, saúde e bem-estar digital? Verdadeiro. A cidadania digital envolve também saúde e bem-estar. O uso das tecnologias não pode promover doenças, sobretudo as doenças mentais, e também não pode promover o mal-estar. Também ela precisa ser desenvolvida para a segurança digital. A cidadania digital envolve segurança digital, ou seja, eu não expor o meu conteúdo, a minha intimidade, a minha privacidade, a minha informação, minhas informações pessoais, e também não aceitar ser induzido ou induzir outros a isso. Então, apenas socialização digital não faz parte. VF, VF tem aqui, VF tem aqui, VF tem aqui. E depois VV. VV, aqui não é VV, aqui não é VV. Então, letra A. Gente, se você tiver dúvidas, por exemplo, você não soube, vou voltar aqui para a gente fazer essa questão de uma forma mais... Eu fiquei em dúvida nessa aqui, se socialização digital. Então, eu vou olhar lá no meu gabarito, nas alternativas, se eu consigo responder. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou ver se eu tenho certeza que a primeira proposição é verdadeira. Então, aqui já estaria errado, porque a primeira é F, e aqui é errado. Muito bem. Segunda proposição, não sei. Então, eu vou guardar. Terceira proposição, verdadeiro. Então, na terceira proposição, verdadeiro. Essa aqui, a terceira proposição é falsa, eu vou cortar a letra E. E a última proposição é verdadeira. Então, quem não tem a última proposição verdadeira, eu corto também. Perceberam? Mesmo sem ter certeza que a segunda proposição é falsa, nós conseguimos resolver a questão. Não é 100% dos casos, mas não chutem se vocês, de 4, vocês sabem 3. Vocês vão buscar uma resposta correta, mais aproximada. Nesse caso aqui, foi a resposta correta, tá bom? Letra A. 5. 4, 5. 2024, Banca Fundatec, professor de História. A cidadania digital, olha aqui, gente, ela de novo. A cidadania digital é um tema importante a ser trabalhado nas escolas, pois visa formar cidadãos conscientes e responsáveis no uso das tecnologias. Assinale a alternativa que não corresponde a um objetivo de cidadania digital na escola. Não é um objetivo de cidadania digital, gente, na escola. Letra A, desenvolver habilidades de pensamento crítico e reflexivo sobre a tecnologia. Perfeito, tá certo. Pensamento crítico e reflexivo fazem parte da cidadania digital. Letra B, incentivar o consumo desenfreado de conteúdo digital.
Bom, nunca incentivar consumo desenfreado de qualquer coisa é cidadania. Então, isso aqui está errado, e a nossa resposta é a letra B. Nunca que na cidadania digital nós vamos incentivar consumo desenfreado de qualquer produto ou de qualquer serviço, porque isso pode provocar adoecimentos e dependência. Vamos aproveitar para estudar objetivos da cidadania digital. Primeiro foi desenvolver habilidade de pensamento crítico e reflexivo sobre o uso de tecnologias digitais, desenvolver habilidades de comunicação e colaboração online, promover o respeito à diversidade e à inclusão digital e ensinar as leis e as normas que regem o uso das tecnologias. Essas 4 alternativas, com exceção da B, são objetivos de uma cidadania digital. Tá bom, gente? Então, refaçam, estudem. É um conceito novo e que tem sido cobrado muito em concurso público. Vamos para a nossa última questão, a sexta, 2004, banca Contemax, com o cargo de orientador educacional. O Programa Nacional de Tecnologia Educacional, PROINFO, olha ele aqui de novo, gente, concurso 2024, foi criado para inserir as tecnologias da informação e comunicação nas escolas públicas brasileiras. Perceberam? A lei de inclusão digital não fala de setor público. O PROINFO fala. Considerando a importância crescente da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, como o PROINFO contribui para a modernização da educação pública no Brasil e a inclusão digital dos alunos. O que é que o PROINFO faz? Fornecendo apenas equipamentos tecnológicos sem capacitação de professores? Errado. Prevê capacitação de professores, inclusive com bolsas, inclusive financiando instituições de ensino superior, institutos federais, secretarias de educação. B, incentivando o uso de recursos tecnológicos e promovendo a formação continuada dos professores para que utilizem as TICs de maneira pedagógica e inclusiva. Perfeito. Resposta, letra B de bola. O PROINFO ele tem essa característica de incentivar o uso de recursos tecnológicos na escola, de modo geral, mas também a formação continuada desses professores para utilizarem as TICs. Vamos ver nos outros o que está errado. Oferecendo apenas computadores e tablets? Não, não oferece apenas computadores e tablets, oferece financiamento de formação continuada. Conectando todas as escolas urbanas à internet sem... Olha aqui essas palavrinhas, gente, fica fácil a gente matar a questão. Matar no sentido de errar, de perceber o erro e acertar. Conectando todas as escolas urbanas à internet sem priorizar a formação de educadores. Não, prioriza também a formação de educadores. E limitando o uso de tecnologias apenas às escolas de ensino médio. Não. O PROINFO é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, toda a educação básica. E financia instituições, inclusive de ensino superior, para formar professores e o certificar. Foi fácil? Foi fácil porque você estudou. Então, continue estudando, vai continuar fácil, porque para ter sucesso é preciso descobrir e estudar os detalhes. Essa frase é do Alberto Venâncio: descubra os detalhes, estude os detalhes que você vai vencer. Eu sou o professor Arão Davi, essa foi a nossa aula de tecnologia na educação. Obrigado, um abraço.